Culpada. Me sinto culpada por coisas que fiz e por coisas que eu deixei de fazer. Culpada por me preocupar demais e culpada por não ligar também. Me sinto culpada por me culpar. E quando não me culpo, me sinto culpada. Falei tantas vezes a palavra que parece que ela perdeu o sentido. Mas a culpa pode ser assim mesmo, repetitiva e intensa. Quantas vezes a gente se culpa por coisas que estavam fora do nosso controle e quantas vezes também deixamos de nos culpar por outras que poderíamos ter evitado? A crise da culpa tem muitos lados e nuances. Ora nos culpamos demais, ora nos culpamos de menos. Mas será que a culpa pode ser transformada em outra coisa? Será que conseguimos equilibrar a culpa entre acolhimento e autorresponsabilidade? Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? Tô em crise. E quem vai entrar e sair dessa crise comigo hoje é a quase psicóloga, a psicóloga em formação, minha amiga Isabela Piratininga. Bem-vinda, Pira. Oi, gente, Não. prazer. Deixa eu fazer a claquete, porque se eu não fizer, vai rolar no meio do programa. Sim, Eu tenho um apelido carinhoso pra Pira, porque a gente se formou juntos na escola. Então, se vocês me ouvirem chamando ela de piroca, não estranhem, faz parte. Ela tá com consentimento, tá tudo sim. certo, tá bom? Isso dito, piroca, me conta qual é a sua maior crise de hoje. Cara, é difícil, eu acho que falar, né, sobre a maior crise, assim, mas eu acho que a crise dessa semana que Uhum, vem, assim, é muito ligada legal. ao Instagram. Acho que é algo que você tá vivendo muito também, Oh, da questão, assim, será que as pessoas vão gostar do meu Ave conteúdo, Maria. sabe? Porque o meu Uhum. conteúdo, ele gira muito em torno da minha vivência pessoal. E gira muito em torno dessa questão de acolher os sentimentos, né? Então, e eu acho que assim, a nossa geração, ela é muito chamada de geração mimimi, sabe? Ninguém quer, assim, grande parte, na maioria das pessoas, não quer olhar para os sentimentos, ou, enfim, sabe? Quer uma coisa mais, como eu posso explicar, rotina, né? Tu não quer tanto sentir as coisas assim. Sim. Então, a minha crise é essa. Será que as pessoas vão querer falar do sentimento? Vão querer consumir um conteúdo que traz esse lado um pouquinho mais emocional, da calma, do acolhimento, sabe? E aí isso esbarra um pouco no seu valor, tipo, no seu trabalho nessa rede, né? Tipo, Sim, será que eu vou ser relevante? sim, Eu acho que a crise por trás é um pouco essa, né? Que eu é, sinto isso também, tipo, será que eu vou ser relevante, né? O que tá para além do, será que meu conteúdo é relevante? Será que eu sou relevante? Será que eu tenho importância? E eu sim. espero real que sim, porque se a gente não falar dos sentimentos, se a gente não falar das crises, o que a gente vai fazer? Uhum, Né? Tipo, acho que a gente tem essa opção de continuar do jeito que a gente sempre continuou, mas não necessariamente esse é um jeito que vai te trazer mais sim, consciência, e sem consciência a gente vai pra onde, né? sim, É mais doloroso sim. viver desse jeito, né? E eu acho que qualquer conteúdo que a pessoa tá disposta a falar sobre é super válido, sabe? Sim, E ela vai achar pessoas que estão dispostas a ouvir, que chega nelas de alguma forma. E aí você total. fica se duvidando, né? De, meu, será que vai ter alguém que vai querer falar das mesmas coisas que eu quero falar? Uhum. Então essa é a crise, assim, que eu fico, sabe? Eu fico sentada na cama, assim, eu posto ou não posto? Eu Ave falo ou não Maria, eu te falo? entendo. Eu te entendo, mas sabe, eu tenho assim a sensação, quando eu sinto um impulso, eu faço aquilo acontecer. E eu vou Uhum, estar lá pra ouvir tudo que você tiver pra falar, então pode ficar tranquila. eu também. E aí, piroca, entrando no assunto, vai ser piroca, já É, decidi, tudo bem. tudo bem. Isa, não dá, não Não sai dá. natural. Falando agora da nossa crise desse episódio, que é a crise da culpa. Uhum, Eu te mandei um vídeo antes da gente começar o programa da doutora Ana Beatriz Barbosa, que, sim. pra quem não conhece, é uma psicóloga, acho que ela é psicóloga, como você falou, É, TCC, né? eu acredito, eu não sigo muito ela, mas eu acredito que ela seja TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Então, e ela fala nesse vídeo uma coisa que eu achei muito legal para ser nosso ponto de partida, Uhum, que eu vou até ler aqui a cola. A culpa vem dessa percepção de que falhamos com o outro ou com nós mesmos. sim. Então, tem um pouco dessa quebra de expectativa com a gente e com o outro. A Uhum, expectativa a gente já sabe que é um serzinho que a gente tem que ir ali controlar e conversar, mas eu acho que é muito legal a gente partir desse ponto de que é essa sensação de falha, né? E a falha vem de uma expectativa criada que você não sim, supriu. sim. E me conta um pouco o que você sente em relação a essa crise da culpa. Da culpa em si.
A crise da culpa é algo que faz parte, na verdade, da minha trajetória, assim, tanto como psicóloga, como paciente também, né? Uhum. E é algo muito difícil, assim. Freud fala muito sobre essa questão da culpa Tinha que ter como. Freud. E tinha que citar Freud aqui. É, como algo, assim, inerente do ser humano, sabe? A gente nasce com culpa, a gente vai morrer com culpa. Aff, mano. E é muito ligado a exatamente isso. Eu acho que todas as visões e abordagens da psicologia falam sobre isso de um jeito meio igual, assim, mas Tipo, que é diferente. inevitável. Que é inevitável e que tá sempre ligado ao passado, né? Alguma coisa que você deixou de fazer ou que você fez errado. Eu vi. Ou ao futuro ansioso, né? É, Tipo, aquela culpa por uma exato. coisa que você não fez. Sim, exato. A pessoa que tem ansiedade, ela tem muita culpa, né? Por causa disso. Porque ela vive no presente do que eu vou fazer, o que eu não consigo fazer. E a culpa vem do passado e dessa ideia de fracasso, né? Que você fracassou com o outro ou com você. O que é muito doido, porque eu fico pensando, se a culpa pode ser tanto por uma coisa que você fez, por uma coisa que você não fez. Tipo, eu sou uma pessoa que me sinto culpada por coisas que eu não faço. Tipo assim, porque como eu acho que tem muito isso de você ser o que as pessoas querem que você seja Uhum, também. Tipo, a culpa de você não ser essa pessoa, ou às sim, vezes ser quem você não, ser quem você quer ser e você não é. E hoje a gente tem inúmeros estímulos falando, seja desse jeito, ou seja daquele jeito. Então, é realmente inevitável sentir culpa. Só que me parece muito injusto, né? Porque, sim, pô, você vai sentir culpa por um negócio que você não fez. sim. Só que você não consegue controlar. É o que eu falei na introdução. Uhum. Você se sente culpada por se sentir culpada e isso E entra vira uma num. bola de neve que você vai sentir culpa da culpa da culpa e você. E que entra um pouco no que você fala da invalidação dos nossos sentimentos, É, né? é Que é, muito ligado uma coisa com a conta um outra, pouco do assim. que é isso. O que é essa invalidação dos sentimentos. Então, só pegando o que você falou dessa questão do fracasso, Uhum. eu acredito muito que o fracasso ele vem de uma construção social. Tá. Opa, me conta. A gente não acha que a gente fracassou por eu comigo mesma. E se eu acho que eu fracassei comigo mesma, eu acho que é uma coisa, assim. Vai ter a expectativa que o outro coloca em mim e a expectativa que eu acho que eu tenho que cumprir dentro da sociedade, sabe? Sim. Então, por exemplo, e é muito o que eu falo no meu conteúdo também, a gente vive nessa sociedade que é muito boa, né? Nesse sentido de, pô, a gente tem acesso à informação de um jeito que a gente não Sim. teve antes. Então, para você se inspirar, você ter acesso a essa informação e você crescer como ser humano é incrível. Mas para você se comparar É muito e fácil. você criar na sua cabeça o que é certo e o que é errado, isso gera uma culpa tremenda, sabe? Por isso essa questão da construção social. Sim. Porque você vê a realidade de uma pessoa completamente diferente da sua. E aí todo mundo vê essa pessoa e fala, eu quero ser assim. Mas não condiz com o que você quer. E aí a gente vai construindo na sociedade um jeito de, sei lá, de uma rotina que, cara, não Não condiz com a minha bate. verdade, não condiz com a sua, não condiz, porque todo mundo é diferente. E às vezes não é nem essa introjeção da expectativa do outro na gente. Às vezes é Uhum. a nossa, o É, que a gente acha que o outro espera, sim, né? Que eu acho que aí entra num negócio mais complexo de você. Porque tem um negócio, uma coisa que é o que realmente as pessoas estão explicitamente esperando de você. sim. Ou a sociedade está explicitamente Uhum. esperando de você. Aqueles padrões que a gente já conhece. Sim. Agora, quando você acha que estão esperando uma coisa que na verdade não estão, você cria um gap de. Tá, mas Sim. né, você fica mais difícil você dissociar e falar, não, isso aqui não é real, Uhum. né? Porque De você olhar, tipo, como uma terceira pessoa, assim, sabe? total de se retirar É. daquilo. E você vai acabar se sentindo, é quase inevitável você ficar um pouco perdido nesse processo, Uhum. né? Porque, e aí entra o que você não tinha terminado de explicar da É. invalidação, né? Pode É, continuar, desculpa. imagina, da questão da autovalidação que eu falo mais, eu gosto da palavra acolhimento. Me conta, é uma pauta que a gente precisava tocar. Sim, mas essa validação que a gente tem, eu parto do princípio que não ensinam pra gente a validar nossos sentimentos. Tá. Assim, às vezes sim, mas eu acredito que na maioria das vezes não, sabe? Por exemplo, e eu já usei esse exemplo muitas vezes e sempre gera uma baita de uma polêmica, Ai, assim. meu Deus. Mas, por exemplo, é, uma criança que você tem uma sobrinha, uma filha, alguém que tem, sei lá, 5, 4 anos e tá aprendendo a lidar com as emoções dela. Sim. Beleza. Ela quer um chocolate. Você não vai dar o chocolate pra ela. Por N questões. Porque não é hora dela comer o chocolate. Porque você não quer dar o chocolate. Porque você tá sem dinheiro pra dar o chocolate. Enfim, você tem seu motivo e você não vai dar o chocolate pra ela. Ela começa a chorar. Porque o chocolate é mais do que um chocolate. Ela tá aprendendo a receber um não e ficar triste porque ela não vai ganhar uma coisa que ela quer. Tá. Ok? O que normalmente os pais, educadores, por N questões também fazem quando a criança começa a chorar? Para de chorar. Não chora, né? Não chora. Ou
toma chocolate, então. Que é a mesma coisa de não chora. Tá. Então, assim, dos dois jeitos, você dá o chocolate, você não tá valorizando, você não tá acolhendo o sentimento dela, porque ela não tá entendendo. Entendeu? E você falar, Sim. para de chorar, também não. Sim. E o movimento O seria. momento seria, tá bom, eu vou continuar não te dando chocolate. Porque a vida vai falar não pra gente, Mas, né? cara, se a Fazendo vida te assim. fala não, tudo bem você ficar chateada. Sim. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Tipo, a criança vai chorar por causa do chocolate, deixa ela chorar. E é irritante, tem outras questões envolvidas, tem. Mas a criança, no momento, é que nem a vida, entendeu? O chocolate não é o chocolate. É Ela uma tá metáfora aprendendo, para entendeu? os nãos da vida, né? É. Ou pras recompensas da vida. Uhum. Ou quando a criança consegue alguma coisa na escola, cara, pra ela é, sabe, valorizar. E eu falo isso. A gente não valoriza os nossos nãos e os nossos sims. Uhum. Porque quando a gente conquista alguma coisa, isso vale muito pra fase que a gente tá, né? Quando a gente conquista alguma coisa, a gente não aprende também a olhar e falar, olha onde eu cheguei. Sim. Eu tenho um objetivo maior, então eu não vou parar aqui. É uma invalidação tanto das coisas boas quanto das coisas Uhum. ruins. Porque ninguém ensina a gente, Sim. entendeu? Então eu quero muito falar sobre isso, assim, como. E às vezes não vai mesmo, mas como a gente faz pra aprender isso. Porque aí entra o acolhimento, que é o que você falou, Uhum. né? De você dar esse colo. É, E isso tem a ver também com o fato da culpa existir ali, que você dá esse acolhimento pra ela ou não, né? Um acolhimento pra qualquer sentimento, é, seja ele qual é. Porque eu acho que é isso, é inevitável sentir. sim, Mesmo as coisas boas, as coisas ruins, é sim. inevitável você sentir aquilo. Mas eu acho que é legal a forma como. Porque se os pais tivessem virado e falado, chora, filha, chora porque é decepcionante mesmo. Chora porque é ruim. Tipo, Mas chora, nunca, acho que cara. isso nunca aconteceu, nem hoje, né? Hoje é muito É, comum você ver alguém chorando e vai, não chora, vem aqui. E às vezes é com a melhor das intenções, né? Não é uhum. nem que você tá querendo invalidar o sentimento da Sim, pessoa, mas você só não quer ver ela sofrer. sim, E aí, quando você fala isso, e a gente fala isso pra inúmero, né? Tipo, meu, não grita, não fica irritado, não fica. sim. É sempre não faz a coisa que você quer Não sente. extravasar. Vai, É. E sabe? aí Não isso vai chorar pelo leite derramado. Nem derruba leite. nem Segue a derruba. vida. Não, faz todo sentido. E, tipo, acho que é libertador quando você pode não sentir. E isso faz a gente sentir culpado quando você Uhum. invalida o que você tá, né? É Tipo, uma... você se sente culpado por estar chorando, você se sente culpado por estar irritado, você se sente culpado Sim. por estar bravo, você se sente culpado. Tipo, quer dizer, além de culpa pelas coisas que você executou por Uhum. atos, etc., você se sente culpa pelos seus sentimentos. É muito sofrido. É pesado, né? É pesado. Acho que você falou uma palavra muito boa, porque você fica se sentindo o tempo inteiro errado, né? O É, tempo inteiro, tipo, fora de sim. contexto, sempre traz um mal-estar. Mas aí entra numa outra coisa que a gente falou, que é, tá bom, eu vou acolher. Uhum. Mas como que eu vou acolher sem paralisar? Tipo, até como é que eu posso? Porque eu acho que é isso também. O que eu fico muito medo, às vezes, é da gente falar de acolhimento. Acolhimento é muito bom. Mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado também de acolher e falar, não, eu sou assim, eu sinto isso e o mundo que se foda. Tipo, o mundo que Uhum. faz o que quiser. Ou eu sou assim, eu sinto isso, e se eu sinto isso, eu vou ficar, tipo, congelado nisso, eu não vou mudar. Sim. E aí? Eu acho que tem pontos bem importantes em relação a isso. O primeiro é assim, na minha visão e na minha experiência, como paciente, principalmente, assim, Acho legal. a culpa, assim, não validar os meus sentimentos me gerou culpa. E a culpa me paralisou. É o Hum, caminho ao contrário. Porque é exatamente isso. A gente vê sentir como algo infantil, como um mimimi, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo, assim, real pra gente entender isso é muito diferente você validar o seu sentimento e você passar a mão na sua cabeça. tá. Me fala um Entendeu? pouco como é essa, Por exemplo, tipo, esse limiar, assim, é uma como coisa que eu você... faço muito comigo, assim. Você tá com uma, por exemplo, hoje, eu tô, né, nessas questões do Instagram, então eu tô meio com uma energia assim, mais querendo ficar na minha, e tal. E aí hoje eu precisava ir na academia, queria ir na academia. Eu falei, cara, tô chateada. Tô triste com uma série de coisas que tá acontecendo. E antes eu tava me culpando. Então, segunda e terça eu não fui na academia. Porque eu falei, cara, não vou na academia, tô me sentindo, sei lá, tô me sentindo culpada porque não tô. Se tá sendo Treinando. do jeito que eu quero, e tô me sentindo culpada porque eu não tô treinando. Uhum. Beleza. Aí hoje, antes de vir pra cá, eu voltei assim do estágio, aí eu parei assim e falei, cara, por que que eu tô me culpando por estar frustrada com uma coisa? Por estar insegura, sabe? E aí eu comecei a trabalhar isso e tal, e só de eu tirar essa culpa, eu fui na academia. Porque é isso, eu parei de ficar pesada. Eu parei de me culpar por estar triste.
Tá. entendeu? E eu, tipo, eu penso muito numa questão assim, e se fosse a sua melhor amiga? E isso eu já falei no meu Insta, assim, Hum. passando pela mesma coisa que você tá passando, né? Tem uma coisa que é assim, autossabotagem, eu acho que é isso. Então, você usar a validação como autossabotagem, que é no sentido de tô triste. Ah, então tudo bem, vou ficar a semana inteira sem ir na academia porque eu tô triste. É você entrar nessa fossa, Ah, então. entendeu? É É tipo, você tá muito. se auto-sabotando, você não tá acolhendo. Como é que a gente percebe? Tipo, como que você acha que a gente percebe essa. Porque pra mim é uma linha muito Sim, tênue. sim, Tipo, é. eu sou um pouco o oposto, assim, eu nunca me permito. Então eu sempre. Uhum, Tipo, eu sou uma pessoa que sempre vou buscar me agitar. Eu não me aham, dou tanto esse tempo, então sim, eu não me paraliso. sim, Mas eu consigo entender esse outro lado da moeda, que é um pouco aquilo lá, eu sou desse jeito. E que isso não é só pra essa situação, mas eu sou desse jeito, o mundo que se vire. uhum, Tem um pouco da gente estar sempre buscando essa evolução, mas quando você se valida demais até, sim, que vira até um pouco arrogante nesse sentido, sim. tipo, que é o outro extremo da falta de culpa, né? E aí, como é que a gente percebe essa linha muito tênue? Tipo, como você acolhe sem, Eu acho né? que, assim, vai parecer meio clichê o que eu vou falar, mas é autoconhecimento. A fonte de você entender se você tá se acolhendo, se você tá se culpando, ou se você tá se auto-sabotando, é você conhecer os seus limites. Tá. Autoconhecimento sempre acaba. Aqui, né, juro, a gente teve um episódio desse podcast que alguém não falou, Sim. a gente não chegou nessa conclusão. E aí você pergunta, né? Como que eu faço pra ter autoconhecimento? Autoconhecimento. E Como eu é que acho que, faz? assim, o que eu sempre penso também é assim, a gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo a se autoacolher, a gente tá aprendendo a validar, a gente tá aprendendo a se conhecer, sabe? Então, eu acredito que tem algumas coisas que eu levo comigo, assim. A base de tudo, eu acho que, principalmente fazer terapia, fazer psicologia, porque te traz um autoconhecimento que eu acho que nada vai te trazer realmente. Mas tem muita gente que não tem acesso a isso, ou não É. quer, não gosta, enfim, cada um com os seus, né? Uhum. E consumir conteúdo, por exemplo. Então, você seguir algumas psicólogas, alguém que fale sobre isso é uma boa. Você exercitar esse sentido do, por exemplo, do diário emocional, né? De você ir Ah, anotando é, seus as sentimentos. suas sentimentos, as Sim, sim. emoções, assim. Porque aí você começa a perceber, hoje eu tô triste. Aí você, sei lá, uma semana depois você tá triste também. Deixa eu ver aqui, o que que me fez triste na semana passada? Será que não tem a ver uma coisa com a Ah, você outra? repara gatilhos, né? Entendeu? E eu fiquei feliz por quê? Às vezes você nem percebe que você ficou feliz por, sei lá, comer um doce, É, total. sabe? E aí você vai anotando assim, daí você vai percebendo. E o ciclo, sabe? É você se observar, né? Que você começa, tipo, se conhecer assim mesmo. E eu acho que uma coisa que eu faço muito é essa questão do se fosse minha melhor amiga, no meu lugar. Pensar o que você se Porque aí falaria. você vê como uma terceira pessoa. Não chega a ser o autoconhecimento em si, mas pra você saber essa diferença do como eu me acolho, como eu valido minhas emoções sem me paralisar, Uhum. que eu acho que é essa angústia, assim, grande. Pensa nisso, assim. Se fosse minha amiga, passando pela mesma coisa que eu, o que que eu falaria pra ela? Eu não vou chegar pra ela e falar, ai, fica em casa, então. Não Você não vai na ia deixar ela se academia. paralisar, né? Provavelmente. Você fala, não vai na academia. Você tá triste? Pô, fica embaixo da coberta aí. Tá tranquilo, vem aqui no colo. Não, você vai falar isso pra ela? Provavelmente. Eu não, né? Então, você Eu vai não sei se falar o alguém. quê? Tipo, você vai falar, pô, por quê? Eu sou a amiga que fala, vambora. Eu preciso até melhorar nesse sentido, mas eu sou muito a que. Sim. Vamos, bora, a vida continua. Uhum, Mas talvez seja legal essa reflexão também de dar esse colo sem perder, uhum. eu acho que o movimento, né? É, Porque às vezes, mesmo parados, a gente tá com muitos movimentos internos. E às vezes é sim, bom você, tipo, eu acho que um termômetro é esse autoquestionamento sim. o tempo inteiro, né? Uhum, E sabe um negócio que eu acho que faz diferença também? É você ter esse olhar pra, tipo, os dois opostos da situação. Então, se você sente, tá? Tá, tipo assim, você tá se vendo numa situação muito, por exemplo, de culpa. tá. Pensar, qual seria o lado extremo oposto disso? Ah, Uhum. sei lá, foda-se essa pessoa, foda-se essa situação, Vou postar não tô conteúdo nem mesmo, aí. sei lá. Vamos pegar o seu exemplo, né? É. Tipo, tô paralisada, vou postar mesmo, foda-se. Ou o outro extremo, não vou fazer nada, vou me paralisar, não sei o quê. Tipo, pensar em todos os cenários possíveis, Uhum, mesmo que você imagine de fora, se imagine de fora da situação, sim. né? Imaginar em todos esses cenários e ver em qual que você se encaixa Uhum, e desses vários cenários possíveis, qual que é o mais saudável para você sim, aparentemente. Acho que talvez seja um jeito legal, né, de sim, fazer, somado a essa coisa que você sugeriu sim. de se distanciar da situação, né? E é muito interessante.
Porque eu acho que e eu penso isso da melhor amiga, da pessoa que você tenha mais afinidade em si, porque o olhar ele vira diferente, ele não julga, muitas Uhum. vezes, quando você tem aquela afinidade com a pessoa, sabe? Só que a gente acaba sempre se julgando, né? Então, o Ah, olhar que a gente tem com a gente nunca é cuidadoso, porque eu, como sua amiga, e falando isso como amiga mesmo, eu não te vejo uma pessoa que chegaria pra mim e falar, ai, vamos, sabe? Pô, já chorei no teu colo, verdade. literalmente, na porta da escola, Verdade. Tosse. entendeu? Então, eu acho que você tem isso com você, mas com outro não seria assim, Sim. entendeu? Você não vai, por exemplo, uma amiga terminou um namoro, você não vai chegar e falar, ai, pronto pra próxima, vai. Não, isso é verdade. Você não vai chegar Mas, também e falar, ah, então tá bom. Nunca mais se relaciona com ninguém, porque relacionamento é assim. não, é verdade. Mas eu acho que tem, tipo assim, eu tô melhorando em relação a isso, porque eu acho que o Sim. ponto de você sempre buscar autoconhecimento e perguntar para as pessoas é até um jeito melhor de você ir rompendo Uhum. com esses comportamentos que às vezes não podem ser não tão bons, né? E podem Sim. te trazer muita culpa. Porque é isso, se eu vejo que eu não agi tão bem, mesmo que a pessoa não me fale na hora, se a pessoa me falar depois, porque é muito louco isso também, né? Às vezes a culpa surge depois que a coisa já aconteceu e você Sim. nem achou que você agiu errado. Tipo, eu nessa situação de amizade, vai. Eu não acho que eu agi errado, a pessoa vem e me conta depois. Parece que piora, porque eu me sinto mais Sim. culpada por não ter percebido na hora que eu fiz uma coisa que não foi a expectativa, né? Eu acho que esse negócio de alinhar expectativas, seja das atitudes, né, você com você mesmo e você com os outros, ajuda muito a ir diminuindo um pouco essas rebarbas, assim, Sim. de emoções perdidas que a gente tem, né? É porque é muito autocobrança minha e autocobrança do outro. É. Expectativa que eu crio sobre a minha vida, expectativa que o outro cria. O fracasso que eu acho que eu fracassei e o fracasso que o outro acha. Cara, é um negócio assim que vai ficando denso, sabe? Vai. E Vai ficando fora o que você denso. acha que o outro achou, né? É, exato. Porque que entra um pouco naquilo que a gente falou da culpa, tipo, da culpa por não sentir culpa e também, tipo, você se sentir culpada por uma coisa que, na verdade, a outra pessoa Uhum. nem imaginou, nem achou que foi ruim o que você fez, né? Sim, Que exato. entra, acho que isso que você falou do fracasso, de você sempre errar e fracassar, né? Não de você sempre, mas de você, da gente achar, né, e não acolher nossos fracassos, tem muito também da gente tentar dialogar um pouco com os outros para entender o que que é. Porque eu acho que se você se permite fracassar e errar, saber que todo mundo vai errar, você tira a carga da culpa, no sentido de. Porque eu acho que a culpa também tem muito de você achar que você tem que ser perfeito. Sim. Tipo, muito de você. É até quase o outro lado da moeda, tipo, porque tem um lado muito vitimista, né? Tipo, tipo, putz, coitada, né? Culpada e tal. Mas tem outro lado que é um lado meio tirano, meio arrogante, de tipo assim, eu me sinto culpada porque eu errei e eu não posso errar, Uhum. né? Tipo, se a gente for levar, pegar e, tipo, destrinchar isso em dois extremos muito Sim. opostos, né? Sim. E é isso que entra da construção social, assim, porque você tem os seus parâmetros a partir de quem você admira e quem construiu o que é. E assim, convenhamos, o que que é fracassar, cara? Pô, O você tá que que aí, é fracassar? sabe, você tá aí tentando, dando duro, e porque, sei lá, você não foi na academia um dia, você brigou com seu namorado uma vez, você foi grossa com alguém, você fracassou, sabe? E aí é isso. Não, só porque eu num dia acordei 5 horas da manhã, fiz, não sei o que, fui dormir 10 horas da noite, eu fracassei. Então é isso, sabe? Essa construção social que a gente tem muito hoje, que ao mesmo tempo dá acesso a conteúdos que a internet, né, que ela dá acesso a inúmeros conteúdos que fazem muito bem pra gente, é muito fácil a gente se espelhar no outro, É muito fácil. entendeu? A grama do outro é sempre mais verde, ou a minha que nunca é verde, sabe? Então a gente vive num mundo onde o acesso à rotina do outro, e assim, na internet tudo é lindo, né? Uhum. Ninguém vai postar as coisas ruins que E estão. aí você fica como? Como que você lida com as suas coisas? É, geralmente é de um jeito mais assim, né? Acho que eu tô indo muito além, mas tipo, Não, sabe, mas faz vai. todo sentido, porque eu acho que assim, a gente já foi saindo um pouco da crise enquanto a gente falava, mas o que eu acho que pode ser um parâmetro legal é a culpa pra mim tá muito casada com autorresponsabilidade Uhum, também. Tipo, eu acho que isso a autorresponsabilidade é uma suavidade não é uma suavização da culpa, porque a autorresponsabilidade demais também pode ser prejudicial. Mas eu acho que, tipo, você ver a internet, você ter parâmetros, você ter o certo e errado muito claro na sua cabeça, não há um problema se você não se cobra para estar o tempo inteiro certo ou errado ou dentro do esperado, do padrão da internet, enfim. enfim, É, o padrão que você usa como exemplo, né? que você usa como exemplo. Mas, por outro lado, também é aquilo do exemplo que você deu, por exemplo, de eu fui grossa com alguém.
ou eu fiz alguma coisa, será que eu fracassei? E acho que é isso, é tirar o peso de fracasso, mas sem se refletir, sem refletir se você foi, tipo, como é que eu vou dizer isso? Sem se autorresponsabilizar. Uhum. Porque, óbvio que você não vai ser sempre responsável por uma coisa ruim que aconteceu com os outros ou com você. A gente até entraria numa seara perigosa se fosse. Sim. Mas eu acho que tipo, culpa é diferente de autorresponsabilidade. Uhum. Tipo, se sentir culpada, você se martirizar por aquilo. E Mas você fica você entrando numa... noia, numa neura, Sim. num ninho de gato. Mas eu acho que se você, tipo, se autorresponsabiliza, perguntando assim, tá, qual que é o meu nível de responsabilidade dentro disso daqui que eu fiz? E ver, porque eu acho que algum nível a gente sempre tem, um pouquinho. Uhum. Quer dizer, eu não tô falando de casos extremos, né? Vamos fazer essa claquete. Não tô falando de estupro, não tô falando de... Senão Sim. vai que Senão alguém... vai generalizar tudo e a Não, menina fala, senão você não não é. é Pelo amor culpada de Deus, pra... Não. tem culpados e Sim. culpados, sim. Mas, né, tipo, isso dito, Sim. acho que é legal pra gente também não ir pro outro limiar, que é aquilo que a gente falou da paralisação, de você, tipo... Eu sou culpada por tudo. E eu sou culpada por tudo, ou, tá, eu sou culpada e foda-se, é isso, parei. Eu não vou fazer mais nada porque eu sou culpada. Eu acho que também é bom falar que tem duas culpas, né? Tem a culpa que você culpa você mesma por coisas que você fez ou não fez, mas com você. Sim. Então, das expectativas que você cria pra você mesma. E tem a culpa de você, pô, magoou alguém. Magoou alguém. De Tudo algo bem. que você realmente fez. Que é o que a Ana Beatriz Barbosa fala da culpa legítima. Entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma culpa de, pô, sei lá, fui grossa com alguém, desculpa. Me senti culpada. E tudo, eu acho que nessa hora, assim, cara, tudo bem eu me sentir culpada. Óbvio que eu não vou ficar nessa, nossa. E aí tem essa culpa que volta pra você mesma, né? De, sei lá, você não ter alcançado a expectativa que você criou pra você. E aí você se sente culpada, né? E aí você se desvaloriza, você se autocobra, entendeu? E o legal da palavra que você falou, desculpa. Desculpa, tem essa coisa de você tirar a culpa, desculpar, né? Tipo, eu acho que isso é legal porque toda vez que a gente se sentir culpado, o se desculpar pode ser uma saída muito boa. Tipo, se desculpar de nós mesmos, no sentido de, cara, eu me perdoo por ter feito isso, sabe? Eu libero essa carga. E pros outros também, né? Às vezes mesmo que... Porque eu sei que pedir desculpas é muito difícil. Pra muita gente, assim. Sim. E às vezes você pedir desculpa, mesmo que às vezes você não verbalizou pra pessoa, mas eu às vezes faço isso. Tipo, visualizo a pessoa na minha frente e falo, meu, desculpa, foi mal. Sabe, assim, e de repente ir trazendo isso à tona, porque é um movimento de você ir tirando esse peso, assim, né? E eu acho que é muito isso, da questão da culpa. Por exemplo, você fala, né, que você é uma pessoa que não para. Você vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas. Só que, por exemplo, se você tira a culpa, não fica mais leve? Entendeu? Sim. Eu acho que é isso, a culpa ela vai deixando um peso que às vezes não te paralisa. Por exemplo, a culpa me paralisa. Porque cada um de um jeito, não te paralisa. Mas deixa mais pesado, sabe? Eu acho que você, com a culpa, você sai do campo do desejo, do querer, e vai pro campo do eu tenho que. Sim. Sabe? E aí vira uma obrigação. Sim, total. E é Entendeu? isso que você falou de pesar, né? Parece que o peito fica pesado, você fica pesado, você não consegue agir. Saindo da crise, bro, vamos pegar algumas dicas pra você. Você tem alguma na sua cabeça já? Eu tenho uma que eu sempre faço. Mas dica pra quê, especificamente? Pra, tipo, se livrar do peso da culpa. Se livrar do peso da culpa. Eu faço, sabe o Ho Oponopono? Sim. Vou tentar... Vou entrar aqui de novo, eu me aventurando nas coisas que eu não domino. Gente, quem quiser saber mais do Ho Oponopono, dá uma pesquisada depois, eu vou pôr na descrição do episódio. Mas é uma técnica havaiana que consiste em você falar: eu te amo, eu sinto muito, eu sou grato, e eu te amo, eu sinto muito, me perdoe e eu sou grato. Que é um pouco assim, eu te amo porque eu amo tudo que faz parte de mim, eu amo as pessoas que estão se relacionando comigo, eu amo esses erros também. Eu sinto muito, tipo, eu perdoo, eu sinto muito por ter feito isso. Eu me perdoo porque também sou humana, eu erro, então eu me perdoo por fazer. E obrigada, porque se isso não tivesse acontecido, eu nunca ia ter oportunidade de evoluir, de melhorar. Tipo, eu sempre que eu tô me sentindo pesada em relação a isso, ou alguma coisa que eu não sei explicar, eu faço o Ho Oponopono, mesmo sem saber muito a teoria por trás, eu sei minimamente, assim, eu não... É que te faz bem, então. Não estudei isso a fundo, mas eu acho que você falar isso, você se valida,
Mas você ao se validar, você tipo, não tira o aprendizado que você pode ter com aquilo. Tipo, não é só se validar e falar, eu sou perfeito, tá tudo bem. É você falar, eu erro, eu me amo mesmo errando, e eu agradeço por errar, porque se eu não errasse, eu não ia melhorar, eu não ia Sim. evoluir. Então, acho que é uma coisa que talvez possa ser muito útil pra aliviar o peso da culpa, sabe? Sim. Pra mim, é uma coisa. Eu acho que ninguém sabe disso, na real. Mas tudo bem. Me expondo na Informação internet. exclusiva. Agora eu gostei. Eu ando com uma foto minha de quando eu era criança. Ah, não. Eu ia chorar toda vez que eu pegasse minha foto minha. Mas é no sentido da culpa de, eu não sei, olhar pra essa foto e falar. Eu olho pra essa foto e fico, cara, a Isabela, criança, tá se esforçando, sabe? Nossa, que lindo isso. Tipo, ela tá se esforçando, ela vai conseguir. Então, eu acho que tira um peso do olhar maldoso que a gente tem com a gente, sabe? Nossa, Então, sim. tira a culpa. Você pegou num ponto. Isso pra mim, eu ando na mala, assim, às vezes, eu tô tentando ler, né? Às vezes. Aham. E aí, o marcador do meu livro é uma foto minha, quando eu era Hum, criança. E são sempre fotos que eu tô na minha essência, sabe? Tipo, sim. pensa naquela coisa que você gostava de fazer quando era criança. Ai, eu adoro Então, essa. aí eu tô assim, porque aí eu olho pra minha essência e falo, cara, para, tipo, essa Isabela não merece. Eu não mereço isso. É muito louco como a gente consegue ter mais compaixão com a gente de Uhum, mais novo, né? Porque eu acho que é isso também. A sim, culpa vira compaixão, né? sim. De você poder, tipo, se sentir Eu acho que é bem. mais fácil, porque a Nossa, gente tem adorei essa muito ideia. essa. Pra tudo. Sim, porque é isso, a gente. E é uma construção social, novamente, de quem sente muito, quem chora muito, ah, é mimimi, criança, não sei o quê. Então, tá bom, a gente vive nessas condições às vezes, então deixa eu olhar pra minha criança, porque eu não vou falar isso pra minha criança, eu vou falar isso pra mim hoje. Mas a minha criança Sim, sou eu hoje, então, tipo, tá tudo conectado, né? entendeu? Mas eu acho que é legal também isso. Eu peguei o que você pensou, mas pensar na criança dos outros, porque a gente não falou muito da culpa, tipo, A culpar gente o voltou mais outro. pra gente, né? Sim, Mas culpar o outro também faz parte dessa crise, né? sim. Você culpar o tempo inteiro, o mundo o tempo inteiro. E é lógico que você precisa responsabilizar as pessoas Hum, pelos erros delas. Mas eu acho que é muito legal você também, talvez, ter esse olhar da criança pra você e ter olhar essa criança do outro. sim, Talvez pra poder fazer um exercício, que às vezes é muito difícil você desculpar alguém. Ou você, né, tirar a culpa de alguém, vai, traduzindo desculpar. sim. Mas se você pensar nessa criança ali, porque eu acho que a criança traz a gente para essa adolescência, para essa Vulnerabilidade. vulnerabilidade, para essa pureza, Sim, né? Então, achei muito legal essa ideia de trazer a foto. E eu acho que imaginar também sim. essa criança dos outros, tipo, porque eu acho que a criança pode errar mais, né? Uhum. Teoricamente, né? É, Se a gente tira o exemplo do chocolate, sim. mas, Na enfim, teoria, a é criança tem espaço pra erro. para erro Que ela tá mais. aprendendo, né? E a gente tá aprendendo hoje também, entendeu? Também. Então eu acho que é isso da gente comparar a foto. Tipo, aquela criança tava aprendendo e eu tô aprendendo. Então eu não preciso me culpar porque eu fracassei, Nossa, eu sabe? amei. Acho que duas dicas muito Sim. boas. E a terceira, só pra finalizar, assim, volta na questão do autoconhecimento, mas, por exemplo, eu tenho uma frase que eu descobri na terapia que é respeitar o meu limite é me permitir mais. Ai, Então, assim, eu coloco essa frase, sei lá, no meu espelho, sabe? Então, você uhum. pegar uma coisa que te faça bem, uma frase, alguma coisa assim, e colocar no espelho, ou sei lá, num lugar que você vê, também é uma forma de você ir se lembrando, sabe? Nossa, E perfeito. tirando essa culpa aos poucos. Alguma coisa pra você olhar, ou você pensar que nem a sua, e te afastar um pouco, sabe? Repete de novo. O quê? Respeitar o meu limite é Respeitar o meu limite é me permitir mais. Tá, adorei. Vamos dar um oi pra crise alheia? Eu acho que Bora. a gente já deu três dicas muito boas pra crise da culpa. Eu abri uma caixinha de perguntas pra perguntar quais eram as maiores crises das pessoas e a gente vai responder juntas, Uhum, ou sei lá, trocar ideia sobre essa crise. Então, tá. a primeira é medo de ser insuficiente no trabalho e no relacionamento. Crise da Marina. Complicado, né? Porque eu acho que entra no que você falou do fracasso, sabia? Porque a insuficiência está muito ligada ao fracasso, né? Que é o tipo, você não suprir uma expectativa, né? É, E aí eu acho que é perguntar se realmente a expectativa ela tá lá de verdade. sim. E é muito da onde vem esse medo, né? Vem de você ou do outro, assim? Quem que tá te falando que você vai fracassar? Da onde que vem essa ideia, sabe? De insuficiência.
Acho que é um ponto de partida bem importante, assim. E você aceitar também, cara. Tipo, sim, eu tô insegura com o meu trabalho, mas o que eu posso fazer pra, fazer dessa jornada melhor? Sim. Então, sei lá, comer um chocolatinho no meio do trabalho vai me ajudar, talvez? Ou estudar um pouquinho mais? Pedir feedback. Pedir feedback, me conectar com outras pessoas que estão passando por isso também. Ou no relacionamento, conversar com a pessoa sobre. Sim. Eu acho que o relacionamento é diferente do trabalho, porque o relacionamento se faz a dois, né? Você faz Sim. sozinho, mas faz a dois também. E eu acho que o que tem mais bonito, tanto pra você quanto pro outro, é você se abrir. Tipo, se Sim. eu tô me sentindo. Isso é uma coisa minha. A gente namora. Eu tô me sentindo insegura. Eu tô falando isso pra você. Tipo, eu tô me sentindo insegura. Você não tá fazendo nada. Mas só de você verbalizar isso, já muda, sabe? Sim. De você sentir uma culpa, talvez. Eu tô me sentindo culpada porque, cara, eu tô fazendo isso. Você comunicar isso pra alguém já sai. Tira um pouco o peso, né, que nem a gente tava Sim. falando. Eu acho que é legal esses dois olhares, né? É ver se, assim, essa exigência... Primeiro, se essa exigência de suficiência existe mesmo. Uhum. Porque, às vezes, no trabalho, você tem que cumprir metas. Você tem que, né, entregar mais. Se ela existe, você precisa fazer essa análise. Eu sou capaz de suprir isso? E mesmo no relacionamento, às vezes, o seu parceiro ou parceira vai pedir Uhum. coisas mais, né, de você. Você tem que ver se você tá podendo, se você pode chegar nisso. Uhum. E se você reconhecer que não, você pode verbalizar, tipo, ó, eu posso ir até aqui. Uhum. Aqui eu não consigo ir mais. Ou não, ou eu Ou eu consigo ir vou. mais, mas eu vou demorar um tempo, eu vou me esforçar. E Sim. se vale a pena, vai. Se não, às vezes, eu acho que esse é o ponto. A gente tá aprendendo e crescendo. Hum. Tudo pode mudar. A gente tem que ter cada vez mais esse entendimento de que a vida é mais volátil do que a gente pensa, né? Sim. Acho que Sim. no trabalho essa questão do. Se tá difícil e você tá se sentindo insegura, o que que eu posso fazer pra deixar mais gostoso? Em vez de ficar me culpando. Sim. E aí vai de cada um, né? E eu acho que do trabalho não, desculpa, do Do relacionamento. relacionamento é você verbalizar mesmo, assim. Até no trabalho, né? Você chegar pra alguém e falar, cara, tô me É, sentindo assim. eu acho que tem ambientes e ambientes de trabalho, mas eu acho É, que você sempre pra outra pode. pessoa, pra um amigo, pra uma É, mãe, sei lá, sempre pode tentar. Eu acho que o ambiente de trabalho que não te permite. dialogar. É, óbvio que vai existir, às vezes é o ambiente que você quer estar, pode ser paciência, né? Mas acho que você pode mudar de ambiente também, sempre ter É, esse pensamento. A outra crise aqui é da Ju, mudar de país para longe da minha família, amigos e tudo que eu conheço. Que tem isso também, né? sim. Quer começar ou eu começo? Se você tiver já como. Eu acho que pra mim, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo isso é a rede de apoio. Que eu acho que o que dá medo é você estar, tipo, longe da sua rede de apoio e a Uhum. realidade inteira mudar. Por um lado, é muito animador, porque, meu, é uma nova vida, uma nova possibilidade pra você ser quem você quer ser. Mas o medo, eu acho que o medo faz parte também. Eu nunca vou esquecer, acho que era no filme do Fusca animado, com a Lindsay Lohan, do Nossa. Fusquinha animado, que Uhum. tem, o treinador dela vai ter uma corrida, sei lá, louca, puxei isso do inconsciente, mas Sim. ele fala, ele pergunta se ela tá com medo, ela fala, tô com medo, e ele fala, que bom, porque o medo vai te deixar atenta, o medo vai te, Sim. óbvio que, né, eu tô falando de novo, não A tô gente tá falando na potência, generalizando. É. não tô falando na É, potência mais sim. elevada, mas, tipo, Sim. esse medo, ele mostra que você se importa, que você tá Essa viva, que você tá preocupação, né? presente, Uhum. e que, tipo, você tá atenta ao que a vida vai te trazer. Sim. É melhor do que você estar 100% anestesiado, sem sentir nada. Mas é claro, se isso ficar muito pesado, eu acho que é sempre aquilo que eu volto, a gente volta Uhum. nisso. Procura ajuda, É. né? Acho que é sempre esse negócio assim, sentir medo tudo bem, mas se o medo tá tomando conta da tua vida, aí é outra coisa, entendeu? Se Uhum. você tá ansioso por alguma questão, tudo bem, mas se a ansiedade tá tomando conta da sua vida, é outros 500, entendeu? São outros 500. E o que eu ia falar dessa questão da Ju, eu acho que é a expectativa também. Eu nunca fui pra fora, né, de ficar muito tempo, mas o que eu sempre ouço dos meus amigos é uma expectativa que você vai chegar lá e vai ser tudo perfeito, Uhum. sabe? Que vai ser assim 10. E aí quando não Filme. é que, cara, eu vou sair na esquina conhecer um meu melhor amigo e vai ser tudo perfeito e não vai ser assim, não é assim agora, não vai ser, tipo, entendeu? É. E é isso, você dá o tempo de se adaptar, dá o tempo de você se sentir insegura. E essa questão da expectativa, cara, vai ter vezes que vai ser ruim mesmo, Total. sabe? Porque eu acho que você criando uma expectativa de que vai ser tudo bom, eu acho que é uma coisa que é esperar, tipo, nossa, quero.
né, querer, desejar isso e atrair isso pra você. Outra coisa é não aceitar que pode ser diferente, sabe? Sim. Tá aberta para as É, possibilidades, né? Porque é impossível não criar expectativa, é impossível. sim. Mas eu acho que é saber que, já sabendo que as expectativas podem ser frustradas, é aquela coisa, tipo, diminuindo a Uhum, expectativa do que virá. Então, sim. acho que daí o medo fica um pouco menor, de É, repente, né? E saber que você pode. Se você tem família aqui, se você tem amigos aqui, essa rede de apoio vai estar presente se você estiver passando por uma dificuldade lá, sim. né? Então, É óbvio que a distância sempre dá uma insegurança de viver coisas novas, né? De lógico. você, essa insegurança de você não ter essa rede de apoio sempre, assim, é tudo muito novo quando você vai pra fora, né? E é o desconhecido. É muito desconhecido. E o que a gente não conhece dá muito medo, mas às vezes é a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? Sim. Porque às vezes o que você conhece não tá te fazendo bem, sabe? Lógico. E é uma oportunidade de você, tipo, crescer, né? Uhum. Evoluir, poder ser alguém diferente. Porque às vezes também você tá em volta de gente que sempre te conheceu, pode ser um pouco limitante, no sentido É, de que as pessoas já esperam coisas de você, porque elas já sabem como você sempre foi. E sim. num lugar novo você pode ser alguém diferente. Então, é um pouco de você também poder se descobrir, né? Trocar É, por essa liberdade de, cara, vamos ver o que vai rolar. Tipo, vamos ver sim. esse novo. E ter esse friozinho na barriga sempre vai acontecer. Eu acho que a questão da expectativa que eu quis dizer é no sentido do dar tempo pra você, sabe? Sim. Uhum. Tipo, respira. Respira. Você tem sua rede de apoio, você tem a sua rede de apoio, você vai se sentir insegura. Calma, Tá tudo bem. tá tudo bem. Tipo, vai dar certo. A gente sempre acaba. Vai dar tudo certo. Mas é muito isso, tipo, é outra frase, A sabe? gente tem que se lembrar. A gente tem que lembrar que, cara, vai dar tudo certo. Você tá se esforçando, você tá fazendo do seu coração, vai dar tudo certo. Obrigada, Piroca. Eu que Obrigada. agradeço. Passa seu arroba para as pessoas, agora que Ai, esse criadora de conteúdo, entendeu? Muitos conteúdos sobre muitos conteúdos. validação. É @Isabela Piratininga. Piratinha tem o jeito que fala, né? É, Bom, vai estar no episódio. é. Se alguém precisar ver. Mas é que nem falo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada por quem Agradeço, está amiga. aqui. Espero que essa crise tenha sido útil. Espero que a gente tenha entrado e saído da crise, feito dela um estilingue ao invés de um peso. Mas essa conversa sempre continua no meu Insta, no Insta da Pira. O meu é @_Julia Salvatore. E a gente se vê no próximo Tô em Crise. Tô em Crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.